Beleza, gravando. Então, boa noite a todos. É uma honra, um prazer estar fazendo esse tipo de atividade enquanto estamos todos em período de quarentena, em período de isolamento, distanciamento social, por uma questão sanitária. E, contudo, ainda que nós estejamos isolados, não estamos distantes, né? E a tecnologia permite que a gente continue, né, nos aproximando, trabalhando, desenvolvendo pensamento crítico, discutindo temas relevantes. Então, a Unicecal, que é quem está oferecendo, né, essa mesa redonda, muito preocupada com esse tipo de questão, né, vinculada ao campo da educação, da crítica, né, de continuar tentando fazer uma espécie de um espaço de fortalecimento da discussão. Propôs, né, tem pensado em propor esses espaços para que a gente continue fazendo, além da live, além dos espaços que vamos disponibilizar esse debate, fazer isso também, obviamente, dentro dos trâmites que exigem certificações, né, ou seja, para que a gente possa também, em certa medida, potencializar, né, se potencializar nesses espaços também. Então, para mim é um prazer receber esses dois grandes pensadores, esses dois grandes pesquisadores, ambos muito jovens, mas com uma bagagem, né, uma experiência que dá inveja e que dá uma espécie de, mais do que isso, né, inveja não é uma palavra, dá uma vontade, né, de admirar, de seguir, né, de aprender com essas pessoas. Então, ao longo de muito tempo eu tenho me aproximado, tanto do Pablo como do Clécio, discutido, aprendido muito. Então, hoje nós temos aqui o professor Clécio, né? Clécio Lemos, que é formado em Direito, tá certo? Se especializou em Direito Público lá pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele fez mestrado estudando Política Pública Criminal, quer dizer, Política Criminal no Brasil, né, no Brasil neoliberal, mestrado feito lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele fez o doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro, em um mestrado sanduíche, quer dizer, doutorado sanduíche, que a gente diz, né? Ou seja, metade feito no Brasil, metade feito fora, um pedaço feito fora, na Universidade degli Studi di Padova, e é autor de vários artigos científicos, autor de vários livros. Esse último livro, né, que é resultado da pesquisa de pós-doutorado dele, que ele finalizou agora recentemente sobre a supervisão do Bernard Rancourt, que é um dos maiores pensadores do direito crítico, né, da teoria crítica do direito, isso na Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos, em Nova York. Então, é uma honra receber você, professor. Eu peço uma salva de palmas. Para quem não sabe como fazer uma salva de palmas, embaixo ali no chat tem reação, tem uma palminha que dá para bater, né? Sempre é divertido. Tem que manter esses rituais, senão perde a graça. Né? Então, obrigado, professor. E do outro lado, né, da mesa, discutindo essa figura, que é uma figura muito importante, especialmente para mim. Ele agora não só um companheiro de pesquisa de muito tempo, tem me orientado, né, me ajudado, contribuído com as minhas reflexões desde o mestrado, depois do doutorado, e agora, recentemente, né, eu tive a oportunidade de ser supervisionando, como é que fala daí agora? De tê-lo como meu supervisor do pós-doc, não é? Então, estou sobre a sua orientação nessa pesquisa sobre fascismo judicial. Então, fico muito orgulhoso em ter aqui o Pablo Ornelas Rosa. Pablo Ornelas Rosa, que ele é uma pessoa que tem um currículo muito interessante, porque ele é formado em Ciências Sociais pela Federal de Santa Catarina, cuja pesquisa foi uma pesquisa vinculada à etnografia de um bar de rock que havia lá, então estudando a cultura pop, estudando os movimentos jovens, a questão musical. Mestrado dele, ele fez na Federal de Santa Catarina também, pensando a questão dos jovens, né, em conflito com a lei. Então, uma pesquisa já se aproximando daquilo que torna um objeto bastante importante na vida dele, que é o sistema de justiça criminal, as formas de punição. Isso, obviamente, já dentro de um campo teórico muito atrelado ao Foucault, né, que resulta na pesquisa de doutorado dele, que é feita na PUC, sob a orientação do Edson Passetti, na PUC de São Paulo, que ele estuda a política de drogas e a biopolítica, fazendo uma genealogia da redução de danos.
Após isso, ele, obviamente, trabalhou como professor em várias instituições, né, coordenou cursos, agora é professor do mestrado, né, do da pós-graduação em Estrito Senso da UVV, da Universidade de Vila Velha, tanto de Sociologia Política como de Segurança Pública, e recentemente tem 3 pós-doc, 3 pós-doutorado, um pós-doutorado que ele fez na Universidade do Paraná, um pós-doc que ele fez na Universidade do Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo, e um agora, quer dizer, esse que ele está fazendo, né, no Espírito Santo, e um anterior que ele também fez na UFS, na Universidade do Espírito Santo, Federal do Espírito Santo, que é sobre a questão de drogas e saúde, drogas e alimentos. Então também é uma honra recebê-lo aqui, professor. Uma salva de palmas. Essas coisas realmente na parte tecnológica perde um pouco da graça. Então, eu vou fazer uma pequena conjuntura, né? Eu estou aqui como mediador. Vou falar rapidamente apenas sobre qual é o contexto dessa fala. A nossa fala aqui é preocupada, uma discussão sobre o Covid-19, ou seja, esse novo fenômeno que aparece, um fenômeno, né, que na história humana é um fenômeno bastante recorrente, né, se for pegar mais a longo prazo, ou seja, que são as pandemias, as pragas, as pestes. Isso sempre esteve dentro das discussões do campo da história, sobretudo do campo da história, outros campos também, depois do sanitarismo, mas, né, eu cito aqui um livro do Delumeau, Jean Delumeau, que é a história do medo no Ocidente. Lá, quando ele vai identificar a história do medo no Ocidente a partir da Idade Média, ele localiza a peste, né, como uma grande fonte do medo, justamente pelo desconhecido, motivo pelo qual fechavam-se as cidades. Então, um tema que já é velho conhecido nosso, mas talvez não no sentido sociológico, no sentido jurídico, e aí, diante desse novo fenômeno, começa a ter várias tensões entre os campos. Nós podemos notar agora um campo do direito, que é o campo do direito público, né, o direito constitucional, as noções vinculadas ao sistema político, todas elas tensionadas diante dessa crise. Vemos, ao mesmo tempo, um avanço dos discursos autoritários, vemos também questões vinculadas aos direitos humanos, quando se relaciona aos presos, vemos questões vinculadas, né, ao direito de moradia, ao direito à saúde. Então, todos esses campos que envolvem o direito, e o direito aqui pensado de forma bastante ampla, pensando enquanto sistema político, enquanto sistema constitucional, enquanto sistema de justiça, ou seja, aquilo que estrutura a prática estatal, parece ser algo bastante importante. Nós vemos agora, por um lado, os Estados Unidos, a Europa, anunciando uma intervenção do Estado cada vez maior na sociedade a partir do financiamento, da tentativa de salvar as empresas, de tentar criar um plano de proteção para as famílias e para as populações mais vulneráveis. E, por outro lado, vemos uma discussão bastante confusa no Brasil, né, envolvida por um forte campo ideológico, já não mais pautado no campo científico. Então, um motivo que leva a gente a pensar e querer trazer essa discussão de forma bastante séria, que é como pensar essas interfaces entre o direito aqui pensando enquanto Estado, enquanto políticas públicas, e o Covid-19, como esse entrelaçar desses dois fenômenos podem construir uma configuração social distinta a partir, seja da morte, do genocídio, do aumento do necroestado, do aumento das partes, das estratégias e dos dispositivos biopolíticos. E então, para trazer essa discussão, nós trouxemos esses dois professores, que são especialistas nessas questões, sobretudo vinculados a discussões da biopolítica. Eu agradeço mais uma vez os colegas. Quem tiver pergunta pode mandar no chat ou erguer a mãozinha. Outro detalhe, eu vou desligar minha câmera, vou deixar mutado, mas estarei aqui. Qualquer dúvida, né, eu posso atendê-los. E lembrando que nós estamos aqui com vários alunos, né, da Faculdade de Direito, também alguns advogados, pessoas aí, alguns egressos, né, mas então são pessoas aí, obviamente, que têm esse objeto como objeto também muito importante na análise e na perspectiva deles. Muito obrigado. Então, Clécio, vai lá você, mestre. Vamos lá. Boa noite a todos aí presentes. Indica-se aqui no aplicativo que nós temos 24 participantes, então, enfim, boa noite a todos. Prazer realmente atender esse convite aqui do Akhenaton.
esse nosso queridíssimo amigo aí, pesquisador de grande monta no país inteiro, e agora até a gente tendo o privilégio de ter ele aqui no Espírito Santo, fazendo o pós-doutorado dele. Então, enfim, essa presença dele aqui também enobrece muita gente. Eu, conforme combinado previamente, eu vou fazer então uma provocação aqui de cerca de meia hora, né? A gente se organizou para eu e Pablo fazermos meia hora, para também não ficar uma coisa muito cansativa para as pessoas. E depois abriremos para perguntas, não é isso, aqui, Natom? Então, eu dou, eu dou por iniciada aqui a minha fala, né? Obviamente também não deixando de mencionar o nosso queridíssimo Pablo aí, como o Akhenaton já qualificou ele muito bem, a mim cabe dizer só que é um queridíssimo amigo e também me deixa muito feliz de estar aqui com ele, pelo menos por vídeo, né? Vamos lá, eu queria começar dizendo uma coisa que talvez esteja acontecendo com vocês aí, e tem certas coisas que certas aflições que quando a gente compartilha, a gente se sente um pouco melhor e as pessoas às vezes estão sentindo a mesma aflição e quando elas ouvem alguém compartilhando aquela mesma situação, talvez também se sintam um pouco melhor. E eu queria começar dizendo o seguinte, que desde ontem eu estou passando por um processo intenso que parecia ter se finalizado quando das eleições para presidente, que é esse antagonismo, essa rivalização entre a suposta esquerda e a suposta direita, que eu nem gosto muito dessa divisão, acho que ela está meio atravessada hoje em dia, mas diante dessa fala do Bolsonaro de anteontem, né, do dia 24, pelo menos na minha rede de contatos, isso voltou assim de uma forma super agressiva, né? Porque, de repente, quando parecia que a gente teria uma trégua e politicamente parecia que a trégua ainda ia ser maior, tratando de um inimigo comum, né? O Covid-19, que chega a gente aí de repente, e, e de repente ele vem com um posicionamento que vai de encontro, vai contrário a absolutamente todas as recomendações médicas, vai contrário à OMS, né, Organização Mundial de Saúde, todos os grandes médicos do país determinam então que a medida mais adequada é a quarentena, todo mundo em casa, né? Tirando, obviamente, os serviços essenciais, de emergência, etc. Isso. Mas aí, de repente, ele vem, chega e fala que é histeria e que nós temos que mudar essa política para aquela lógica vertical. Então, enfim, seria só manter os grupos de risco em casa e, basicamente, a vida voltaria ao normal, né? Isso botou dentro do nosso cenário novamente a situação de que aparentemente nós tínhamos todo o recorte do que fazer consensual e de repente ressurge um debate no centro de tudo de qual é a medida mais adequada, podendo gerar efeitos absolutamente dramáticos para as nossas vidas, a exemplo do que está acontecendo na Itália e agora mais recentemente na Espanha. A Itália que não deixa de marcar sempre aí acima de 600 mortes por dia e nem todas elas nem todas elas necessariamente de grupos de risco. Hoje tem, inclusive, destaque em alguns jornais internacionais e brasileiros da morte de uma jovem de 21 anos na Inglaterra, que não estava em nenhum grupo de risco por Covid-19. E também ontem o Jornal Nacional fez questão de mostrar alguns atletas de ponta que pegaram Covid-19 e estão passando por uma situação dramática. Um jogador de vôlei da França, um nadador. Então, enfim, parece que tudo que a gente acreditava que não ia acontecer com relação ao corona está voltando. Que é todo esse debate que tem, digamos, movimentado a política nacional e que tinha movimentado profundamente na época das eleições, parecia que agora, nesse momento, a gente não ia enfrentar isso e, de repente, bum, o presidente vem e põe, digamos, no centro da mesa novamente
a questão de que isso pode ser uma mera histeria, jogo das redes de comunicação que estão sempre contra ele, e um grande complô do mercado chinês, como diria o filho dele. Então, surge novamente esse debate de pondo em questão menos a ciência e mais o que eles chamam de ideologia, né? Isso, enfim, trouxe para o meu aspecto pessoal aquela lutinha familiar, né, de grupos de WhatsApp aí com os seus tios e os seus primos, mas muito mais grave, na verdade, isso mostra a gravidade do estado da situação novamente, que é, sim, efetivamente, com a fala do presidente, voltamos a ter uma situação em que o debate deixou de ser com base em dados científicos e passou a ser um debate onde cada um pode opinar o que bem entender, o que acha que é um complô chinês e, portanto, isso pode se valer e pode isso se transformar numa política nacional de saúde pública, né? Isso é o que mais me põe assim numa posição muito complicada nesse debate, né? Uma posição muito triste. Confesso a vocês que o abatimento que eu vinha desde a semana passada, quando eu comecei a quarentena, que é natural de quarentenas, que a gente tenha essa aflição de estar dentro de casa, do medo de que o vírus se aplaque sobre não só nós, mas sobre os nossos familiares, enfim. Desde ontem eu devo confessar a vocês que essa minha angústia, essa minha angústia aumentou demais, porque se eu tinha pelo menos a segurança de que a política de saúde pública estava sendo implementada de uma forma adequada, desde ontem já não temos mais essa segurança. Já não temos mais essa segurança. Jornais locais estão todos indicando que desde ontem aumentou demais o fluxo de pessoas na rua por conta da declaração do presidente, né? Então, entre aspas, os fiéis ao presidente meio que estão quebrando a lógica que até então era em vigor da quarentena. Eu, ah, digamos, o que me deixa um pouco otimista eventualmente, eu não posso deixar de marcar aqui, né, foi a famosa carta dos governadores que foi feita ontem, por reunião de todos os governadores do país e apenas 2 não assinaram, né, foram os governadores de Rondônia e de Minas Gerais, o nosso vizinho aqui. E, mas, enfim, apesar desses 2 estarem fora, a gente pode dizer com grande segurança que a imensa maioria foi contrária à posição do presidente. Inclusive, a carta fecha dizendo, pedindo que o Congresso Nacional assuma a liderança desse momento de necessidade de união e das políticas de saúde pública, e dizendo expressamente que preferem continuar seguindo as recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, achei que essa reação foi muito interessante e me parece também muito interessante que a gente tenha agora, aparentemente, uma liderança a partir do Rodrigo Maia, né, que também preferiu aderir às normas da OMS, assim como o presidente do Senado também, infelizmente, pessoalmente foi afetado ou infectado pelo vírus Covid-19 também, todos vocês já sabem muito bem, né? Bom, feita essa primeira exposição que eu queria me botar assim, até pessoalmente envolvido nessa aflição e agora de uma forma muito mais acentuada nessa aflição desses últimos 2 dias, eu quero fazer alguns comentários envolvendo 3 artigos que eu achei muito interessantes e que eu sugiro fortemente a leitura a vocês. São de 3 grandes conhecidos aí das análises sociopolítico-econômicas mundiais, né? O primeiro deles é o sul-coreano Byung-Chul Han, professor na Alemanha, e ele tem um artigo interessante sobre o Covid, apesar de eu dizer assim que entre esses 3, o do Byung-Chul Han me pareceu o menos profundo. Mas ele ainda é interessante em destacar certas questões, porque ele já me vale aqui de uma coisa muito, muito interessante, que é a seguinte: ele destaca de uma forma muito clara que as políticas de saúde pública implementadas, comparando as políticas públicas implementadas no Oriente, China, Coreia, Taiwan, aparentemente são muito mais
eficazes do que as políticas que estão sendo implantadas na Europa. Tudo que nós sabemos na Europa e nos Estados Unidos. O que, de alguma maneira, rompe um pouco a lógica do que a gente está acostumado a dizer, que é tudo que tem mais eficácia, mais desenvolvimento tecnológico, base científica, se dá na Europa e nos Estados Unidos, o grande eixo ocidental. E eles começam dizendo, olha, percebam que aqui está acontecendo uma coisa curiosa, que o grande sucesso nesse caso não é a Europa e os Estados Unidos, não é o mundo ocidental, é o mundo oriental, onde justamente surgiu a crise do Covid-19, né? Então ele fala, ele pontua esse dado, e um segundo dado que ele vai pontuar é que ele vai dizer expressamente que isso tem a ver com o uso de tecnologias por parte desses países que não são tecnologias muito bem-vindas no campo ocidental. São tecnologias tipicamente traduzidas como tecnologias autoritárias, né? Ele vai dar o exemplo das famosas câmeras chinesas, que não apenas reconhecem a identidade da pessoa, né, reconhecimento facial, mas também já analisam a temperatura do corpo das pessoas, e aí podem identificar, por exemplo, uma febre, né, que é um típico indicativo de pessoas contaminadas pelo Covid-19. E mais, ele diz, o controle é tamanho que há uma conexão muito íntima dos dados dos celulares de todas as pessoas e por meio de GPS. Tanto é que assim que uma câmera identifica uma pessoa com alta probabilidade de ter o Covid-19, as pessoas que estiveram próxima dela nas últimas horas, todas elas são informadas no próprio celular de que tiveram contato com uma pessoa e podem potencialmente estar sofrendo o risco de terem sido infectadas. O que eu acho muito legal, a despeito dele dizer que essa experiência aparentemente tem gerado um efeito importante lá de controle do vírus, ele conclui, ele finaliza o artigo dele dizendo que ele espera que esse tipo de tecnologia não seja utilizado na Europa, porque ele prefere confiar em outras modalidades de controle. Isso já me dá o gancho, porque é exatamente a mesma análise que um grande conhecido nosso, hoje em dia também no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o israelense Harari, né, já com 3 grandes best-sellers aí rodando o planeta inteiro, ele faz num artigo aí um pouco mais profundo já, uma análise parecida, em que ele vai dizer, olha, agora o debate político de como lidar com o Covid, de alguma maneira, a gente pode dizer que ele traz para o centro da questão um embate entre tecnologias de vigilância totalizante, ou totalitárias, tipicamente orientais, e a ideia de empoderamento do cidadão. Nesse aspecto, ele se parece muito com Bill Shuham. E ele vai dizer, olha, esse é um debate que tende a ser absolutamente fundamental para o nosso momento, porque uma vez a gente decidindo os moldes de como a gente vai atuar agora, provavelmente, quando adere-se a tipos de metodologias autoritárias, elas dificilmente vão embora depois. Por quê? Porque uma vez aderida, basta a gente lembrar que os riscos eles são criados, né? Não, nem sempre os riscos são dados concretos, como a gente tem do Covid-19. Então, a criação de novos riscos, de potenciais riscos, é uma oferta eterna, né? Uma oferta constante. Então ele diz, provavelmente se a gente aderir, se a gente diz, ele dizendo, o mundo ocidental aderir à mesma metodologia de vigilância totalizante que a China empregou, muito provavelmente esse modelo não vai embora tão cedo. Então ele chega a dizer, olha, a decisão que a gente tomar agora de qual tipo de técnica, de política a gente vai utilizar para lidar com o Covid-19, provavelmente vai modelar o tipo de política que vai ser conduzida, o que vai conduzir a gente nos próximas décadas. E esse é um alerta que me parece muito, muito relevante, muito válido, né? Me parece que
o que seria então esse empoderamento do cidadão? Ele me parece que é dizer o seguinte: ó, efetivamente a gente continuar confiando nas pessoas, continuar efetivamente confiando que a instrução, a informação, como é no caso atual, né? Por exemplo, do Brasil, que fez com que a imensa maioria da população efetivamente entrasse em quarentena, e veja, não foi necessário nenhum tipo de tecnologia totalizante. Então, ele pontua esse tipo de técnica, que ele vai chamar de empoderamento dos cidadãos, ele considera muito mais importante para a preservação da nossa democracia e igualmente eficaz, né? E isso, obviamente, vai depender do nosso nível de adesão, né? Do nosso nível de comprometimento mútuo, de comprometimento coletivo e de confiança nos cidadãos, de dizer, olha, nós temos que convidar o cidadão que ele, tendo as informações adequadas, ele vai corresponder a isso e que a gente não vai precisar botar uma câmera em cima da cara dele o tempo inteiro e mecanismos de coerção violenta para que ele saiba como se comportar, e nesse caso, em isolamento. Então, digamos, uma aposta nisso que ele chama, né, de controle fora da pele. Ele usa uma expressão interessante, né, para dizer, para identificar essas tecnologias totalizantes, que ele chama de under the skin surveillance, né? Em tradução seria a vigilância por dentro da pele, né? É óbvio que ele vai um pouco além do que está sendo utilizado na China para dizer, olha, nós já temos tecnologia suficiente, por exemplo, para que sejam instalados determinados controladores dentro do organismo da gente, ou seja, dentro da pele, como a própria expressão ele diz, que possa controlar não só a nossa temperatura, mas também a nossa pressão, o nosso batimento cardíaco, enfim, um controle muito mais minucioso do que propriamente esse que a China está utilizando hoje, que já é um controle bem rigoroso, né? Ele vai dizer, olha, se a gente efetivamente assimilar essa modalidade de controle, a coisa pode se tornar ainda muito pior do que a chinesa, né? Controle, inclusive, do nosso sangue, né? Da qualidade do sangue, do que vai dentro do sangue. Por exemplo, a liberação dentro do corpo de adrenalina, que pode ser um elemento para identificar a adesão a determinadas correntes políticas, né? E isso me parece também, eu estou de acordo com ele, isso me parece muito perigoso. Ele vai dizendo, então, no campo do empoderamento, ele vai dizer não só da necessidade desse tipo de empoderamento interno, mas ele vai apelar para a gente na necessidade de um empoderamento plural e plurinacional, que é um outro debate grande que ele vai dizer, olha, também existe uma grande cisma nesse momento em termos de políticas que se fazer, que seria um tipo de modelo, que é o modelo de isolamento nacional, e o outro tipo de modelo que seria o modelo da solidariedade global. E ele já diz de cara que o modelo, por exemplo, que o Donald Trump está utilizando é nitidamente um modelo de isolamento nacional. Por quê? Porque ele diz o próprio fato de que nas crises anteriores, que foi a crise de 2008, né, a crise das bolsas e a crise fiscal que se inicia, inclusive, no próprio Estados Unidos, e a crise de 2014, que foi a crise decorrente da ebola, os Estados Unidos foram nitidamente os líderes mundiais dentro desse campo. Eles lideraram a política mundial de combate a essas duas graves crises que aplacaram o mundo inteiro. E agora, nesse momento, nitidamente, o posicionamento do governo norte-americano liderado pelo Trump é absolutamente distinto. Na medida em que, por exemplo, ele faz um isolamento de pessoas da Europa e dos Estados Unidos, então está isolado, não pode, né? E na medida em também que ele não se pronuncia como alguém que traz diretrizes para o planeta, né? Ele nitidamente ele se mantém numa posição individualista de foco nos Estados Unidos, no mercado interno dos Estados Unidos, na saúde pública dos Estados Unidos e, portanto, deixa de ser aquele agente de liderança mundial como nas crises anteriores.
Ele dá até um exemplo muito curioso, que eu particularmente não tinha sido informado pela mídia que eu acompanho, né, a mídia nacional, que há um debate feroz, sobretudo na Alemanha, porque descobriu-se que o governo norte-americano ofereceu US$ 1 bilhão para uma famosa indústria farmacêutica alemã para ter o controle da patente das pesquisas de produção de remédio contra o Covid-19. Então veja que coisa, né? Em vez de estar preocupado na cooperação internacional, no auxílio mútuo mundial, e o investimento para que seja uma coisa que contribua para o planeta inteiro, ele esteve mais preocupado em ter o acesso ao controle da patente do remédio. E, óbvio, quem quer ter controle da patente do remédio é para quê, gente? Obviamente, isso é objetivo de mercado, né? Isso é objetivo de lucro. Então, veja que tipo de atitude reflete aí os anseios do governo norte-americano nesse momento, né? Então, isso também me deixa muito assustado e, obviamente, também destaco que isso foi fantástico ter lido aí no texto do Harari. Esse texto está disponível amplamente para todos aí na internet, tá, gente? Não é difícil de achar, não. Muito bem, isso me permite, digamos, ressaltar nesse momento essa disparidade entre uma lógica de isolamento e uma lógica de cooperatividade, porque não apenas seria de destacar que a cooperação é importante em termos de informação, em termos de ciência, que me parece absolutamente fundamental, né? Porque em alguns países a Covid chega primeiro e outros países chega depois, então o que chega primeiro já tem mais dados em mãos, tanto em forma de tratamento quanto na forma de constatação de como o vírus se manifesta e se multiplica, quanto também em termos de cooperação de materiais, né, de insumos, de médicos, enfim, né, de formas de tratamento de lidar com isso. Então, ele faz uma aposta muito importante também, me parece, de solidariedade global, em que a gente foque muito mais em extrapolar as fronteiras internacionais, no sentido de nos auxiliar, porque está provado e está óbvio que o vírus não respeita barreira de soberania, né? Vírus nenhum nunca respeitou barreira de soberania. Então, ele ultrapassou, ele começa na China, já está em todos os países do planeta. Infelizmente, é isso mesmo, diante da nossa realidade mundial de, enfim, globalização, né? Ok, fazendo isso, eu concluo o segundo e finalizo agora entrando no terceiro e último autor, que me pareceu assim fantástica a leitura, que foi do famosíssimo David Harvey. O David Harvey também fez um artigo muito interessante, que ele destaca alguns elementos aqui um pouco mais específicos do campo econômico, inclusive, que me foram muito válidos. Ele primeiro ambienta a gente numa coisa muito interessante, que não é mais o tempo de ficar cogitando se o vírus trouxe ou não uma crise de nível global. Isso já é uma realidade, né? Já é definitivamente uma realidade. Ele dá um dadozinho para a gente que me pareceu assim o ponto fundamental de tudo, para a gente lembrar que no capitalismo globalizado de hoje, financeiro, nós tivemos há poucos dias basicamente uma desvalorização líquida de 30% das bolsas de valores do mundo inteiro. Então, numa realidade em que o capitalismo é financeiro, uma queda de 30% na liquidez das bolsas do planeta, isso significa que já é uma crise global relevantíssima e que a afetação em termos econômicos de larga escala, em alguns países já começou, em outros ainda está por se acentuar, mas isso é certo, ou seja, não temos mais dúvida de que é uma crise que vai chegar primeiro em uns e depois em outros, mas vai chegar em todo mundo, porque esses mercados estão todos conectados no planeta inteiro. Okay? Um segundo ponto que me pareceu, então, muito relevante, que ele traz para a gente, é que essa dificuldade que o mundo está tendo de enfrentar o Covid-19 está diretamente relacionada com as políticas das últimas décadas de austeridade.
né? Políticas de austeridade. Qual é uma das marcas mais essenciais das políticas de austeridade das últimas décadas? É deixar que, inclusive, atividades de ordem essencial, como a saúde, que é o nosso ponto, ficassem muito mais na mão do mercado do que na mão dos estados ou de uma gerência coletiva das coisas. Basta a gente lembrar do imenso debate em torno lá do Obamacare e do processo de destruição disso a partir de Trump, agora nos últimos anos, né? Mas é óbvio, isso é só um ícone. Esse processo de privatização da saúde é um processo que aplacou todo o Ocidente. E, curiosamente, a China, nesse aspecto, que é muito criticada por ser um país socialista, totalitário, por seu viés menos individualista e menos privatizante nesse aspecto, teve muito mais força em termos de saúde pública para se estruturar e combater o Covid, e já demonstra um óbvio sucesso na frente de grandes potências como a própria Itália, Espanha e provavelmente agora também os Estados Unidos. Ele vai dizer, olha, é óbvio que dentro dessa lógica de contenção de gastos, né, que a saúde surge como um produto também, né? Por exemplo, pesquisas da indústria farmacêutica focadas em prevenção, elas são absolutamente desinteressantes. Por quê? Porque pesquisas de prevenção não geram lucro, meus caros. E aqui não é que se fazer nenhum tipo de teoria conspiratória, isso é muito concreto. Uma pesquisa de preventiva, ela não tem ainda doente. E o que gera lucro para as grandes indústrias farmacêuticas é remédio. Então, meus amigos, isso que ele está falando é algo absolutamente real e não se trata de nenhuma grande invenção conspiratória, né? Por fim, para finalizar minha fala, que eu já estou aqui faltando pouquinhos minutos para fechar os meus 30 aqui, eu gostaria de destacar três coisinhas. A primeira delas é que ele destaca uma outra coisa interessante, que se você analisar na última década, o setor da economia mundial que foi mais inflado e mais bombado foi justamente o, o setor ligado a turismo. Ele vai destacar as empresas aéreas, os hotéis, os restaurantes, enfim, tudo isso que é ligado a turismo. Ele diz, a primeira coisa que está sendo afetada pelo Covid é justamente esse tipo de mercado. É esse tipo de mercado. Então, as empresas aéreas aparentemente são as primeiras que estão quebrando, porque ninguém está querendo sair da sua própria fronteira. Consequentemente, os hotéis, os restaurantes, etc., né? Então, esse poderia ser um primeiro dado mais claro de como a economia começa a ser profundamente afetada com o Covid-19. Um segundo ponto seria o aspecto que ele vai dizer que é óbvio que dentro dessa lógica de privatização da saúde, a Covid-19, ou como qualquer outra grande epidemia ou pandemia que gere efeitos de larga escala na saúde, é óbvio que ele vai ser aplicado de forma absolutamente seletiva, né? Então, é óbvio que quem tem menos condições financeiras vai ser aplacado de uma forma muito mais rigorosa, não vai ter acesso a bons hospitais, enfim, né? Ele vai dizer, essa pandemia, obviamente, é uma pandemia que tende a ser uma pandemia de classe, de gênero e de raça. Ou seja, esses efeitos de distribuição de poder que são permeados dentro do capitalismo a partir do acesso financeiro, é obviamente que as pessoas serão afetadas de forma muito mais diferenciada e essas diferenças aí, elas tendem a também gerar efeitos óbvios em termos de quem vai morrer, quem vai sobreviver, né? Nem você pondo essas marcas, você vai justamente poder identificar que quem é que pode trabalhar, pode parar de trabalhar ou quem não pode parar de trabalhar, e consequentemente quem tem reservas financeiras ou quem não tem reservas financeiras, quem pode trabalhar à distância, quem não pode, quem pode ter acesso a bons hospitais, ou bons profissionais ou não pode, né? E o terceiro e último aspecto para eu fechar minha fala
me pareceu muito interessante, ele vai justamente destacar a ironia do nosso momento atual, que é a ironia da seguinte, é que os governos ditos neoliberais, que estão saindo atrás dos governos de controle estatal, como o da China, como eu acabei de dizer, esses governos, eles vão ter que, provavelmente eles vão ter que dar o braço a torcer nesse momento, né? Provavelmente eles vão ter que assumir uma posição de intervenção do Estado na economia, eles vão ter que assumir uma posição que seria tipicamente chamada de atitude socialista, né? Ou, no mínimo, uma atitude de controle do mercado econômico, que seria algo profundamente diverso do que o mantra liberal ou neoliberal está defendendo. Então, aparentemente, esse processo de intervenção direta do Estado na economia vai ser necessário. Eu dou um exemplo para vocês, porque hoje mesmo eu tive uma conversa com uma das minhas melhores amigas italianas, na época que eu morei na Itália, e ela disse que já entrou recentemente no caixa dos italianos, o governo pagou 600 euros para todos que não têm condição de manter-se trabalhando. Então, todos aqueles que não tiveram com modificação dentro do seu âmbito econômico, né, por conta da paralisação e do isolamento, eles já receberam 600 euros. Aqui no Brasil, isso está surgindo, né? Esses últimos dias já surgiu essa bola. O Rodrigo Maia, aparentemente, está sendo o líder dessa discussão, e ele, inclusive, hoje já disse que, aparentemente, o valor de R$ 500 seria um valor para começar a pensar nisso que está sendo apelidado agora de Corona Voucher, né? Então, isso já efetivamente entrou na pauta e tem que entrar efetivamente. Bom, gente, deu 31 minutos exatamente aqui na minha fala. Eu agradeço profundamente a atenção de vocês. Espero que tenha sido minimamente interessante e, obviamente, me ponho aí a responder perguntas no final da fala do Pablo. Tá bom? Um beijo grande a todos, um grande abraço aí para o meu querido Akhenaton, Pablo e, enfim, todos os 29 participantes aqui que estão conosco. Valeu, gente. Uma boa noite. Valeu, grande mestre. Muito obrigado, hein? Bela fala, foi muito interessante. Eu notei algumas questões para a gente trazer no final com o debate. Lembrando aqueles que estão participando que logo vou disponibilizar também esse vídeo no YouTube, que é um evento organizado pela Unicecal, né? Universidade de Ponta Grossa, Paraná. E caso vocês tenham alguma pergunta, podem deixar no chat aí ou erguer a mão que no final nós abriremos e discutiremos aí as questões que vocês colocarem para nós. Sem mais delongas, agradeço mais uma vez o Clécio e passo para o Pablo fazer sua apresentação, sua análise dessa situação. Boa noite a todas e a todos, né? Primeiramente, eu quero agradecer o Akhenaton pelo convite, né? Por fazer esse debate aí. E para mim é um prazer enorme, né? Estar com dois dos meus melhores amigos aí presentes, né? Aki e Clécio, que são amigos que são muito importantes para mim, assim, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista afetivo, né? Então, é um prazer enorme poder debater, poder pensar junto com vocês algumas questões que são questões que estão incidindo sobre nós assim diretamente, né? Na medida em que isso alterou, né, de uma forma extremamente significativa e talvez não, certamente isso será um marco, né? Um marco na história não só da contemporaneidade, né, mas na história de modo geral, porque pela primeira vez a gente vive um contexto tecnológico bastante particular, diferente de outros momentos históricos, né, em que esse contexto tecnológico permite distanciamentos e aproximações. E nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, a gente verifica que é possível a gente compreender que o Covid-19 ele vai permitir um marco que vai alterar provavelmente toda a nossa forma de comunicação e de relação, né? A internet já foi um marco em relação a isso, né?
A gente tinha um horizonte um tanto quanto positivo acerca da internet, e esse horizonte parece não ter se consolidado, porque parece que há uma difusão cada vez mais intensa de informações, e essas informações elas não são filtradas de maneira adequada na medida em que o acesso dessas informações se dá sem um filtro que verifique de fato se elas são verdades, são verdades factuais, ou se de fato elas são construídas a partir de mentiras ou de meias-verdades, né? E o Covid se insere nesse debate, sobretudo no contexto brasileiro, justamente a partir disso. Então, a minha ideia é um pouco pensar com vocês, né? Eu tenho acompanhado isso, não na perspectiva que o Clécio tem acompanhado, de maneira muito precisa, muito pontual, trazendo como referência. Até achei que o Clécio fosse comentar do Agamben, né? A gente tinha comentado essa semana agora, informalmente, tinha comentado sobre a fala do Agamben na Itália recentemente, o Clécio tinha comentado comigo e tal, mas eu pretendo, nesse momento, pensar com vocês o contexto brasileiro, né? Como eu tenho pesquisado as direitas, eu tenho acompanhado muito o que esses campos, as direitas, como eles têm lidado justamente com essa dificuldade de compreensão acerca dos efeitos do Covid em nível internacional, e como que é um processo de seletividade no que ocorre acerca dessas informações para pensar o contexto brasileiro, né? Então, nesse sentido, eu queria pensar um caso que eu tenho acompanhado, né? Eu tenho acompanhado uma figura, né, do interior de Santa Catarina. Então, o que eu vou pensar aqui no contexto do Bolsonaro e da fala do Bolsonaro e de parte dos seus ministros, né, sobretudo do Mandetta, do Weintraub e do Paulo Guedes, né, e principalmente de uma figura que eu tenho acompanhado bastante, né, nos últimos anos, que é o Olavo de Carvalho, né. É bastante curioso a gente verificar que essa construção de uma narrativa conspiratória que a gente ridicularizava até recentemente, ela conquistou um lugar de verdade, né? E um lugar de verdade que é justamente uma forma constituída pelo governo, que reproduz e que tenta incidir sobre nós, né, uma compreensão acerca do Covid-19 como se ele não tivesse o efeito que é verificável não apenas pelos países ao redor do planeta, mas ele é expressado pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. E essa compreensão acerca da pandemia nos coloca, segundo o contexto presente, né, segundo a própria fala do Bolsonaro, enfim, né, um grande dilema, né? O dilema, se a gente opta, um falso dilema, que a gente poderia até pensar nessas perspectivas, tomando como perspectiva a compreensão que se tem sobre a economia. Essa simplificação que nós temos acerca da realidade, né, que nós temos vivenciado hoje, sobretudo decorrente do processo de polarização, fez com que a gente compreendesse o mundo a partir de dois polos aparentemente antagônicos, né, como se houvesse comunismo à esquerda, né, de uma perspectiva. Então, nesse sentido, é interessante a gente pensar essa dimensão da perspectividade, né, como se qualquer dimensão de Estado ou de garantias estatais, de garantias de direitos sociais, fosse algo circunscrito exclusivamente às esquerdas, né? E que, nesse sentido, né, a busca por garantias de direitos sociais, sobretudo no que se refere à saúde, no que se refere a esse contexto do coronavírus, seria tratado, né, como algo à esquerda, algo comunista, algo, né, um tanto quanto simplificado da realidade, né, a compreensão acerca da realidade. E a gente deixa de lado a complexidade que se dá, sobretudo, no campo econômico. Então é interessante a gente localizar, né, a gente pode, de repente, fazer um lastro acerca dos desenvolvimentos dos neoliberalismos, e quando eu falo neoliberalismos, eu penso nas diferentes tradições neoliberais, e a gente pode pensar um autor que tanto o Clécio quanto o Akhenaton conhecem e trabalham muito com ele, que é o Michel Foucault, né? Então, nesse sentido, o Covid também nos apresenta uma espécie de paradoxo no contexto biopolítico, né? Como é que se daria esse contexto? Como é que se daria esse paradoxo no contexto biopolítico?
A gente tem, o Foucault ele vai definir no último capítulo do livro Microfísica do Poder, que é o capítulo que vai tratar da governamentalidade, que a governamentalidade ela atua em 3 grandes dimensões, né? Ela tem como alvo a população, ela tem como saber a economia política e ela é instrumentalizada pelo dispositivo de segurança. Em meio a isso, o Covid ele coloca, né, justamente um paradoxo entre, de um lado, o discurso do saber da economia política, de uma economia política que atua através do livre mercado e da redução cada vez mais intensa do Estado, né, no que se refere à sua atuação para garantir a intervenção na economia e mais ainda para garantir direitos sociais, né, na medida em que, de um outro lado, a gente tem um dispositivo que, em tese, garantiria a segurança e, sobretudo, a segurança das populações. Então, nesse sentido, parece que o que se apresenta no tempo presente, né, a partir do Covid-19, é justamente uma escolha que, aparentemente, os governos têm que fazer, que é onde o Bolsonaro se coloca de um lado um tanto quanto diferente do lado que boa parte dos governantes dos demais países se coloca, que é justamente a escolha, né, por aderir a uma perspectiva na qual a própria população é colocada em ameaça, né? Agora, um certo perfil de população, né? Porque, obviamente, quem tem condições de não trabalhar, de trabalhar numa estrutura de home office, por exemplo, né, fica menos suscetível, portanto, menos vulnerável à incidência, né, do Covid-19, justamente porque tem menos possibilidade de sair de casa e pode fazer suas atividades, né, sem o risco de contaminação desse vírus, né? E, por outro lado, a gente também tem uma espécie de instrumentalização do vírus, no sentido de um projeto ideológico circunscrito a um país que é caracterizado, que é situado como um país que tem como objetivo a destruição daqueles valores que constituíram, né, o Ocidente, né? Vou tentar pensar com vocês aqui, né, em que medida o discurso do Bolsonaro, que em certa medida se fundamenta no discurso neoconservador, que eu prefiro trazer nesse contexto mais até como neofascista, né? E eu penso o neofascismo a partir de um autor chamado Maurício Lazarato, né? Sobretudo a partir de seu livro O Fascismo ou Revolução, onde ele vai mostrar que no século XXI emerge, né, um tipo de populismo que não é mais caracterizado como o nazifascismo no princípio do século passado, pelo nacional-socialismo, mas agora ele é caracterizado pelo nacional-liberalismo, né? Ou seja, o que a gente vê, por exemplo, nas perspectivas do Bolsonaro é evidentemente isso, né? Ou seja, um patriotismo, mas um patriotismo que tem um horizonte econômico, né? A redução da intervenção do Estado na economia, e não só na economia, mas a transformação dos direitos sociais em objetos passíveis de ganhos econômicos, né? Então, nesse sentido, a perspectiva apresentada pelo Bolsonaro e pelo Olavo de Carvalho, eles constroem, na verdade, uma interpretação acerca do Covid, chamado por eles de vírus de Wuhan, ou de vírus chinês, justamente para ideologizar um debate, né, que não tem um caráter ideológico. A gente está falando de uma questão de uma questão biológica, de um vírus que incide sobre nós. Mas esse vírus acaba sendo passível, né, de ser ideologizado, e essa ideologia ela vai ser instrumentalizada para se fazer uma escolha, né? Ou seja, e qual seria essa escolha? Justamente, olha, a gente não tem recursos para garantir, né, a vida, para garantir a subsistência daquelas pessoas que se encontram em condições de pobreza e, portanto, o que a gente pode oferecer a elas é justamente liberar elas que se empreendam e que, diante desse vírus, né, criem estratégias por sua conta para lidar com esse problema, né, que não seria um problema com o tamanho apresentado pela OMS, que não teria
o tamanho do problema apresentado por países como a Itália, como a Espanha, como a França, ou seja, seria uma gripezinha que qualquer pessoa que tenha um perfil mais atlético não estaria suscetível a ela. O fato é que isso é uma grande mentira, um grande engodo, né? Assim, qualquer leitura da realidade um pouquinho mais aprofundada vai verificar justamente o contrário, né? Agora, se esse fosse apenas o problema de o presidente ter um discurso que reiterasse e justificasse a não intervenção do Estado nesse contexto de pandemia, não seria tanto, o problema não seria não seria tão grande, né? O fato é que muita gente, né, acabou aderindo a esse discurso justamente porque ingressaram nessa leitura de polarização, né? E essa leitura de polarização ela também acaba sendo difundida, né, por estratégias que vão se dar também, sobretudo no cyberespaço, ainda mais nesse contexto de quarentena, né, em que as pessoas passam a justificar as suas escolhas por sair às ruas, né, justamente pela descrença nos dados, nas evidências que são apresentadas por organizações internacionais, né, que são difundidas pelos demais países que estão sofrendo justamente com essa condição do Covid, né? E em meio a isso, essas organizações internacionais elas acabam sendo acusadas, né, de uma estratégia que visa desconstruir aqueles pilares que sustentaram até então, esse vírus acaba sendo utilizado, né, discursivamente e tendo efeitos reais na medida em que ele passa a ser um objeto de posicionamento político, né? E ao ser um objeto de posicionamento político, cria fraturas sociais e fomentando inclusive as pessoas a irem às ruas, né? A continuarem levando as suas vidas como levavam anteriormente ao momento da chegada do Covid no contexto brasileiro. Então, nesse sentido, eu queria pegar como exemplo um fato que está acontecendo em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a gente tem um governador, que era um governador que foi eleito, né, pelo antigo partido do presidente Jair Bolsonaro, né, que era o PSL. E, curiosamente, esse governador ele está tendo um comportamento, né, muito parecido com alguns comportamentos mais radicalizados no que se refere ao controle populacional, né? E pensando em controle populacional também me vem à cabeça, né? E aí vendo o Clécio, as análises que o Foucault fez no livro Segurança, Território e População sobre a praga, sobre a peste, né, sobre a lepra, né? Então, assim, como que os governos, em certa medida, lidavam com essas eventualidades que apareciam em diferentes contextos. E aqui nós temos um contexto um tanto quanto diferente, porque nós temos tecnologias um tanto quanto diferentes, o que permitem, né, que a gente tenha um acesso muito mais rápido, muito mais dinâmico a essas informações. Mas, mesmo diante do acesso rápido acerca dessas informações, o que nós vemos é justamente, né, a ausência de filtros que fazem com que as pessoas elas busquem aquelas verdades que sejam mais adequadas ao que elas tomam como verdades para si. Ontem à noite, eu estava falando do que tem acontecido em Santa Catarina, né? Ontem à noite eu acompanhei uma figura que vai ser que é a candidata a prefeita de uma cidade de Santa Catarina, né, do interior de Santa Catarina, e que ela, inclusive, esteve na festa de casamento do Eduardo Bolsonaro. Ela é muito amiga do Eduardo Bolsonaro, e eu tenho acompanhado ela a partir das minhas pesquisas, né? Eu não tenho nenhuma intervenção, não faço nenhuma intervenção, né? Eu acompanho os vídeos do Instagram, as publicações dela, porque ela, para mim, é uma referência para verificar, né, como que as direitas mais conservadoras, ligadas, sobretudo, não apenas ao Jair Bolsonaro, mas ao Olavo de Carvalho, inclusive ela esteve mês passado com o Olavo de Carvalho na Virgínia, e isso me soou um tanto quanto assustador, na verdade, né? Porque há um processo de justificativa, né, acerca do Covid-19, em que o discurso econômico, o discurso do impacto econômico, que desconsidera, inclusive,
os efeitos nas bolsas mundo afora, né, nas bolsas de valores mundo afora, e dos impactos, não apenas como foi apresentado pelo Clécio anteriormente, na questão que envolve turismo, enfim, das outras dimensões econômicas e formas de arrecadação dos estados, né, mas ela acaba trazendo como justificativa e acaba atacando de maneira veemente o governador de Santa Catarina, justamente por ele ter tomado alguns comportamentos, né, que são os comportamentos que os países europeus hoje têm instrumentalizado, né, para tentar evitar, ainda que de uma maneira um tanto quanto atrasada, né, no que se refere ao que poderia ter sido feito no momento precedente, né, acaba atacando o governador e acaba trazendo uma enxurrada de vídeos, de memes e tal, né, que colocam justamente, que optam justamente pela escolha do campo econômico no lugar da escolha da vida das pessoas. Esse talvez seja o paradoxo biopolítico que o Covid nos coloca, né? Ou seja, a gente pensa de um lado o saber da economia política, de uma economia política liberal, neoliberal, e de outro lado a vida das pessoas, que a escolha acerca das vidas das pessoas seriam tratadas nesse sentido, né? Como uma abordagem socialista, comunista, marxista ou qualquerista que coloque à esquerda, né, e que evidencie uma suposta intervenção do Estado, que seria algo extremamente negativo, na medida em que a escolha pelo mercado ela operaria como uma espécie de seletividade acerca daquelas pessoas, né, que teriam melhores capacidades de sobreviver a essa contaminação. Se a gente fizer uma comparação e pensar, por exemplo, o contexto nazifascista, né, e se a gente pensar, por exemplo, dentro de uma chave, de uma perspectiva utilitária, tipicamente das tradições neoliberais, a gente pode perceber, ainda que de uma maneira bastante perversa e cruel, que sim, é bom para o governo que pessoas de idade, que aposentados morram, não é isso? Quanto menos pessoas que não produzem morrerem, né, mais sobra para o Estado, né, mais sobra para as empresas. Esse talvez seja o cálculo feito justamente, né, para justificar um genocídio, para justificar, né, a chamada para as pessoas irem às ruas, né? É curioso também verificar que a defesa do governo Bolsonaro por parte de seus ministros é algo que nos deixa, em certa medida, assim, assustados, né? Se a gente pensar, por exemplo, o comportamento do ministro da Saúde, o Mandetta, por exemplo, que num primeiro momento toma o lado da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, e no segundo momento começa a pensar numa possibilidade de flexibilização, né, de uma espécie de flexibilização acerca do isolamento, né, propondo, por exemplo, de maneira, eu não sei se de má fé, eu imagino que seja de muita má fé, mas enfim, isso é algo que eu não posso afirmar, né? Mas assim, justificando e defendendo, por exemplo, a possibilidade daquilo que tem sido chamado de isolamento vertical, não é isso? A ideia de que as pessoas que devem ser isoladas são aquelas pessoas, né, ou os idosos, ou aquelas pessoas que são portadoras de algumas doenças, né, que tornariam suscetíveis, justamente, mais fragilizadas, mais vulneráveis em relação ao Covid-19. Né? Então, assim, é uma coisa que me causa um certo espanto, né, verificar como que, num primeiro momento, né, o ministro da Saúde ele toma uma postura, em certa medida, uma postura bastante adequada, na verdade, se considerarmos as evidências apresentadas mundo afora e, sobretudo, pela OMS, mas que agora, com a pressão dessa dimensão econômica, né, pelo Bolsonaro e também pelas demais alas bolsonaristas, sobretudo duas dessas alas bolsonaristas, né, a ala neoliberal radical, ou ultraliberal, se preferir, que seria a ala Paulo Guedes, né, que fomenta justamente um discurso que prioriza a economia no lugar da vida das pessoas, em detrimento da vida das pessoas, e, por outro lado, um discurso que aí é o discurso mais assustador, que é o discurso do Olavo de Carvalho, né, em que ele vai argumentar que isso seria uma gripezinha, que isso não teria nenhum efeito, né,
que isso é uma invenção e que é um discurso também que a gente tem visto reverberar, né, por algumas lideranças, né? E isso causa um certo espanto, né? Causa um certo espanto porque, a partir dessa perspectiva, a gente pode pensar, e aí eu trago uma autora que eu acho muito relevante, que é a Doug McCloskey, que é uma economista, historiadora da Universidade de Chicago, escreveu um livro publicado o ano retrasado, em 2018, pela editora Ubu, cujo título é Os Pecados Secretos da Economia. E nesse livro ela vai trazer ela também fez doutorado em Chicago, né, onde o Paulo Guedes, o Chicago Boy, que foi professor universitário no Chile, no contexto do Pinochet, ele foi um Chicago Boy de verdade, né, que contribuiu com as políticas neoliberais precursoras, né, que foi justamente no governo Pinochet. A Doug McCloskey ela vai dizer o seguinte, ela vai mostrar que a partir dos anos 40 do século passado, a dimensão da economia política ela dá lugar à dimensão da economia. O que isso quer dizer, segundo ela? Ela vai argumentar que houve uma virada epistemológica, digamos assim, no contexto dos estudos de economia política, onde os estudos de economia política, eles, segundo ela, quem fazia doutorado, mestrado, quem estudava economia política, estudava história econômica, estudava antropologia econômica, estudava diferentes campos de saber. Ou seja, a formação em economia não era uma formação utilitária, não era uma formação para verificar o que a gente pode ganhar, né, na dimensão econômica. O que a gente pode ganhar, por exemplo, no contexto da financiarização. Não era isso. Era uma formação não tecnicista no sentido utilitário. Era uma formação que era atravessada por diferentes campos de saber, onde havia um equilíbrio a partir do que ela chama de prudência e solidariedade. Ou seja, a prudência era justamente essa dimensão mais tecnicista, essa dimensão dos ganhos, e a solidariedade era justamente o que fazia com que a economia estivesse a serviço das pessoas, né? O que a gente vê, o que ela vai localizar na sua formação é que, a partir dos anos 40, 50, há uma virada na formação acerca do campo da economia, porque essas grandes universidades, essas grandes escolas de economia, elas passam a olhar para a economia desconsiderando a dimensão da solidariedade, e a economia política deixa de ser economia política e se torna apenas economia, se torna apenas uma dimensão utilitária, né? E essa dimensão utilitária que ela vai trazer, né, ela faz com que, ao invés da economia se colocar a serviço do Estado, o Estado se coloca a serviço da economia. E o que a gente vai ver nesse processo todo é aquilo que a gente pode localizar a partir de estudos de vários pesquisadores, dentre eles pesquisadores brasileiros, como, por exemplo, o Ladislau Dalbor, a partir do seu livro A Era do Capital Improdutivo. A gente pode pensar também a Maria Lúcia Fatorelli, economista que fez parte da auditoria da dívida pública no Equador, no Brasil, na Grécia, na principal crise da Grécia recente, né? E ela vai mostrar como é que essa dimensão econômica, como é que serviços de financiarização, né, acabaram radicalizando toda essa dimensão de uma economia utilitária, né, fazendo com que não apenas nós, cidadãos, nós, sujeitos, nós, pessoa física, nos tornássemos endividados, não apenas as empresas se tornassem endividadas, mas também os estados se tornassem endividados, e ao se tornarem endividados, né, comprometendo, por exemplo, a grande parte das suas receitas, eles estão tendo ou tiveram que aderir às políticas de austeridade justamente para quitar ou para minimizar as dívidas públicas, tendo em vista que os estados não questionam, né, a dimensão dos juros que são estabelecidos por esses bancos pelos quais eles pegam empréstimos e pelos quais orientam seus comportamentos políticos, né? Então, nesse sentido, talvez o grande paradoxo que se apresenta pelo Covid-19 é justamente será que nós teremos uma radicalidade econômica, uma espécie de darwinismo social, né? Ou seja, aqueles que têm possibilidade de ficar em suas casas, né, sobreviverão, e aqueles que têm que vender sua força de trabalho, né, de maneira cada vez mais precarizada, cada vez mais uberizada,
né, padecerão, né, justamente para salvar a economia de quem tem dinheiro para financiar e para conseguir ganhos cada vez mais intensos acerca dessa dimensão econômica. Então, talvez o grande paradoxo que o Covid nos coloca é justamente isso. Escolheremos as vidas, né? Escolheremos a biopolítica como dimensão de redução de danos, ou escolheremos a necropolítica, né? E toda essa dimensão econômica que acaba deixando de lado toda a dimensão da solidariedade, que era a dimensão das mais relevantes acerca do entendimento que se fazia acerca da economia política, na medida em que qualquer política intervencionista, né, qualquer perspectiva próxima do keynesianismo, por exemplo, passou a ser hostilizada, porque o mantra do mercado ele passou a reverberar, né, para todos nós, como se a salvação do planeta se desse pela não intervenção do Estado na economia. O fato é que o Covid chegou, o fato é que, se o Estado não intervir na economia, né, se o Estado não intervir garantindo a saúde das pessoas, se o Estado não intervir contendo as pessoas, né, para que não saiam nas ruas, para que a quarentena seja possível, nós teremos uma intensificação nos números de mortes, né? Voltando para finalizar, o que me deixou chocado no que se refere à questão de Santa Catarina foi ver como que o governador de Santa Catarina está sendo hostilizado por aqueles que o apoiaram incessantemente, né? Justamente porque ele aderiu a um discurso, né, científico, um discurso fundamentado nas orientações da Organização Mundial da Saúde, enquanto que o governo federal operou mais uma vez pela conspiração, mais uma vez pela persecução e mais uma vez pelo ódio, né? Então, acho que são essas minhas considerações. Espero que que eu tenha contribuído para o debate aí, e vamos partir para a conversa, né? Eu confesso a vocês que eu estou trazendo algumas questões, eu não tenho nada pronto, não tenho respostas para isso, mas eu localizo o Covid em meio a esse paradoxo, né? A gente não sabe o futuro, a gente não tem como prever o futuro, mas a gente pode entender que talvez o Covid seja justamente um marco que vai se dar, né, na nossa forma de existir, ou na nossa forma de vivenciar uma condição humana do século XXI e do século XXI em diante, né? Porque a gente vai ter que fazer, nós teremos que fazer escolhas, né? Os governos terão que fazer escolhas, alguns governos estão fazendo. E o risco dessas escolhas pode ser algo inimaginável, a estilo Black Mirror. Abraço, gente. Muito obrigado aí. Aí, grande Pablo, belos comentários. Primeiro, eu queria agradecer aos dois e dizer que fico muito feliz, fico muito grato por essa experiência que não estamos distantes, né? Ou seja, estamos podendo conversar, debater e, sem dúvida, trazer aí um espaço de debate, discussão que em tempos de obscurantismo, em tempos de medo, em tempos de terror, é o melhor que podemos fazer, né? Ou seja, desempenhar nossa função, que é questionar, colocar as interrogações, levantar as questões, para que a gente possa aí ter um pouco mais de clareza sobre como as coisas estão operando. Eu queria fazer um breve comentário rápido da fala, assim, dos professores, mas muito rápido mesmo, para a gente abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta pode mandar ali no grupo, no chat, ou erga a mão, que a gente libera a voz aí para poder fazer o comentário oralmente mesmo. Eu já vou ler um comentário de uma aluna também, que foi bem interessante, casou muito com o que você falou. Eu estava lendo ontem esse texto do Lazzarato, terminando de ler, estou usando ele para escrever minha pesquisa de pós-doc, e é muito interessante quando ele vai trabalhar com a noção de estratégia. Eu gosto muito da noção de estratégia, porque é uma noção que a filosofia acaba trabalhando, Deleuze, Foucault, e ao mesmo tempo ela me parece muito próxima das discussões weberianas, né, na medida que ele tenta compreender o sentido das ações, né? Em certa medida, como Foucault diz, é a partir da noção de estratégia que você consegue dar um sentido histórico, um sentido às ações humanas como um todo. E interessante ver, por exemplo, que nessa dimensão complexa do fenômeno social, ela entra duas questões que me parecem muito interessantes, que é uma visão mais ampla, que o Deleuze chama de máquina de guerra, que é a noção estratégica geral, e que essa me parece que continua sendo a mesma, a visão neoliberal, né? Uma lógica de neoliberalismo que opera, né? E agora cada vez a partir de instrumentos e técnicas diversificados, né? Como, por exemplo, os algoritmos, em outro momento,
E agora, esse sistema técnico, esses instrumentos, são instrumentos de securitização, que podem ser úteis, né, em determinado momento, contribuindo para políticas públicas positivas, né, mas também pode ser, obviamente, rapidamente se tornar uma forma hegemônica de controle social, na medida que, como você bem falou, isso encontrar um sentido dentro dessa nova forma de configuração social que nós veremos a partir do Covid. Então, eu fico pensando nesse sentido, será que a grande estratégia que se opera ainda nessas dinâmicas é uma estratégia de lógica neoliberal, de ultraliberalismo, que configura esse neofascismo, e que medida que o neoconservadorismo, né, que o Pablo aponta, ele entra com um sentido de ação, né, ou seja, compreender o movimento da ação, né, ou seja, ação no sentido de disputa, de relação, de tensão, né, na construção de uma relação de poder, né. Então, nesse mesmo tempo, o que aparece desse balaio de gato é justamente essa noção, por um lado, que vai apregoar um campo de irracionalidade, né, um campo de irrealismo, de conspiracionismo, usando isso como um espaço de disputa, né, de ação estratégica para uma finalidade específica, ou, né, quem sabe, a possibilidade da gente superar isso, né, isso ser uma forma de pensar novos laços de solidariedade, da importância do cooperativismo, né? Parece que estamos no olho do furacão, e olhar esse movimento histórico parece ser algo que é assustador ao mesmo tempo, mas tal qual crianças, né, olhando uma tempestade pela primeira vez na vida, né? Algo que intimida, mas ao mesmo tempo apaixona, né, pelas nuances. E obviamente, como nós estamos na vanguarda disso, parece que ao mesmo tempo, como você falou, achei muito interessante o comentário que você fez, Clécio, sobre como há uma reviravolta, de fato, a China, a Ásia em geral, que já foram, né, por muitas vezes até hoje silenciados, né, ignorados e menosprezados até o início do século XX, por exemplo, metade do século XX era muito comum, né, essa lógica imperialista sobre eles, como eles se tornam agora uma espécie de uma vanguarda nesse processo de proteção, né, da vida, né, e da vida no sentido de controle de pandemia, de controle desses males, né? E, por outro lado, como a América Latina, e especificamente nesse caso, né, o Brasil, vem sendo uma vanguarda daquilo que é de mais reacionário, de mais, digamos assim, barroco, rústico, né, no sentido intelectual do termo. Então, por exemplo, ontem nosso presidente, tosco é uma palavra boa, ontem colocou como exercício fundamental, como estabelecimento de funcionamento fundamental, as igrejas. Então, ou seja, isso aí é um ato de absolutamente consequência, um ato de irresponsabilidade com o seu próprio povo, né? Então, realmente, são questões que se colocam na nossa frente que são muito interessantes. Eu queria ler só o comentário, né, o comentário da colega. Ela fala o seguinte, que na Itália, quando a situação era apenas alarmante, fez-se uma escolha. Os governantes ficaram preocupados com a economia e deixaram de lado o isolamento. E podemos ver a proporção que o Covid-19 tomou. Infelizmente, o nosso presidente está no mesmo caminho. Então, não é uma pergunta, mas é um comentário que ela fez, que revela muito essa questão, né? Em que medida será que a grande máquina, né? Ou seja, a grande máquina de guerra que se opera ainda hoje é a lógica neoliberal, né? Será que é isso ainda que vai ser o grande mote? Ou será que já não podemos mais usar esses termos? O que vocês acham aí, pessoal? Quem quiser fazer pergunta, pessoal, fica à vontade, ergue a mão, que nós aí abrimos para comentários, tá? Fiquem livres e à vontade, aproveite esse espaço justamente para facilitar a interação. Vamos lá. Quiserem fazer um comentário disso, só que eu comentei rapidamente? Vamos lá, pessoal. Perguntas, questões? Alguém? Quer comentar alguma coisa, Pablo? Queria comentar a fala do Clécio, que foi excelente. O Clécio, assim,
fez super dever de casa, leu as figuras. Eu só fiquei esperando o Clécio comentar o Giorgio Agamben, que a gente tinha comentado uns dias atrás, né? O Giorgio Agamben errou feio, errou rude, não foi isso, Clécio? Piratão? Ele tá mutado, deixa eu desmutar ele. Aí, Piratão. E aí? Bom, o que acontece? Aliás, primeiro eu vou dizer o seguinte, que eu acabei de botar aí no bate-papo do grupo as referências dos 3 artigos que eu mencionei hoje, tá? O do Harvey, do Harari e o do Bill Churran. Tá lá o link lá para quem quiser ter o acesso direto, tá, gente? O do Agamben, eu não comentei porque é o seguinte, cara, o Agamben é uma situação bem diferente, porque ele pegou e foi o que a Vera Malaguti me ensinou a se chamar fast thinker, o pensador rápido, né? Ele pegou e quando a corona estava ainda bem no início na Itália, muito longe dessa realidade de hoje, ele escreveu um artiguinho em que ele meio que detonava o governo italiano por ter assumido algumas medidas de maior controle, dizendo que o Estado estava se aproveitando da situação de calamidade pública para controlar os cidadãos muito além do que os dados científicos indicavam. Aparentemente, ele estava em algum nível certo, no sentido de que o dado formal, até aquele momento, divulgado, dava conta de que o coronavírus era uma gripe menor, de menos relevância. Então, a leitura dele faria algum sentido. Mas aí o destino acabou colocando esse problemaço nos colos do Agamben, porque acabou que depois o corona se tornou o grande vilão justamente no país dele, né? E o país dele acabou se tornando o epicentro da crise do corona mundial, né? Com o maior número de mortos. Então, coitado, né? Ele foi pego aí, efetivamente, o artigo dele se tornou um artigo muito infeliz. Mas na época talvez fizesse sentido, entende? Porque ele escreveu há muito tempo. Eu faria até comparação, nesse momento com aquele vídeo do Drauzio, né, que a direita nesses últimos dias está adorando compartilhar, né, para dizer que o Bolsonaro está certo, porque o Bolsonaro, na fala dele lá, ele menciona, né, o médico da Globo, falando do Drauzio, mas se você abrir o site do próprio Dr. Drauzio, ali na capa, já desde logo, ele dizendo que aquilo era um outro momento, era de acordo com outros diagnósticos, que o posicionamento dele hoje é absolutamente diferente e que hoje ele preza assim pela quarentena, pelo isolamento total, enfim. Enfim, são 2 exemplos aí de fast thinkers que acabaram sendo pegos no pulo do gato aí, infelizmente. Então, beleza, pessoal. Vou abrir mais uma vez para perguntas, caso alguém tenha. Caso contrário, só quero deixar meu agradecimento e meu carinho, né, por vocês que nesse momento disponibilizaram do seu tempo, da sua atenção para poder contribuir aí com algumas discussões, alguns comentários sobre esse momento bastante impactante. Parece que, como você falou, Pablo, eu não estou acompanhando a notícia, mas uma certa população está na rua em Santa Catarina, né, nesse momento pedindo a volta das atividades, ou seja, que as pessoas rompam a quarentena. Então, parece que viveremos momentos bastante assustadores, né? Você começou falando sobre isso, Clécio, e realmente estar no olho do furacão é uma coisa bastante curiosa. Mas é um momento também único, né, para pesquisar e sentir, refletir sobre isso, produzir também, né? Então, mais uma vez, perguntas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Opa, uma pergunta ali. O cara mandou para mim. Pelo que me parece, o grande debate do país é escolher entre a saúde das pessoas contra o bom andamento da economia. Porém, acho que ambos estão ligados. A vida e a economia. Parece que estamos indo em direção a um beco sem saída. Também uma fala
né? Também não de pergunta, mas né? Assim, uma espécie de uma exposição, né? Acho que está todo mundo preocupado, né? Isso é uma coisa que nos une, né? Agora, a gente não tem muita certeza do que será o futuro. Estava lendo também o Bifo, e ele fala justamente isso, que pela primeira vez nós temos medo, né? Nós não sabemos o que será, né? E isso é uma situação que a nossa geração vai ter que enfrentar, sem dúvida. Obrigado pelo comentário, querido. Ele me mandou privado, então provavelmente por conta Eu posso falar uma coisinha sobre isso? Claro, querido, por favor. Eu acho que isso é muito importante, porque assim, ó, realmente o momento parece que a gente vai entrar numa crise econômica relevante, e só que até me valho aqui nessa fala com relação a aquele áudio que circulou, provavelmente vocês também tiveram acesso, o áudio do Justus, né? Ele manda lá respondendo o Marcos Mion, né? E é interessantíssimo esse áudio para pensar justamente o fato seguinte aqui. Ele fala a partir de uma premissa de dentro do sistema econômico atual, né? Então ele está falando, dentro dessa lógica que a gente vive, é óbvio que ele não diz assim, né? Dentro da lógica, porque como a imensa maioria das pessoas, eles só conseguem compreender a economia atual como a única economia possível. Exatamente. Né? Então, as atuações, os discursos, eles funcionam em regra assim, né? Assim como Foucault destacaria para a gente, né? Que há uma premissa, uma ideia fundamental de objetificação dos discursos e da realidade de uma forma geral, né? Então é óbvio que ele faz a análise dele e ele conclui o seguinte: olha, dentro da nossa situação, se a gente continuar assim, vai ter muito mais gente morrendo de fome por conta da quebra da economia do que morrendo de corona. Eu diria, se você não abre a sua perspectiva de compreensão da realidade para além desse quadro econômico que a gente se encontra, ele efetivamente está certo. Ou seja, se nada se modificar em termos de estrutura político-econômica, aí já deixo bem claro, né, que não existe economia sem política, ou seja, toda economia é política. Se você não muda, se você não desloca essa estrutura econômica, realmente, se continuar assim, as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que estão, digamos, fragilizadas nessa situação, vão morrer de fome, é isso mesmo. Mas o que parece mais valioso do momento e dessa crise que surge é justamente que a gente possa se deslocar dessa premissa econômica. Ou seja, que a gente possa se deslocar desse enquadramento político-econômico, né? Parece muito estranho para algumas pessoas pensar que o capitalismo o capitalismo industrial tem 300 anos, né? Nós vivíamos na Idade Média, há menos de 500 anos atrás, nós estamos na Idade Média, que era uma organização econômica absolutamente diferente. Nós, eu digo europeus, né, que nem é bem o nosso caso aqui, né? Mas, enfim, os europeus estavam num regime de economia feudal. Quem dá uma passadinha de olho, não precisa mergulhar, não, dá uma passadinha de olho no que era a economia, na política econômica medieval, vai ver que é uma coisa absurdamente distinta do que é o que a gente vive hoje, né? Então, se a gente compreender, e a minha fala não é querendo voltar ao feudalismo, tem nada a ver com isso. A minha fala as estruturas político-econômicas, elas estão mudando. A gente olha a realidade mundial hoje, os países não estão dentro da exatamente a mesma estrutura político-econômica também, né? Se der uma deslocada geográfica, você vai perceber isso também. Apesar de que nosso tempo é globalizado e existe uma tendência de unificação dessas coisas, de padronização dessas coisas. Mas o que me parece assim mais destacado é o seguinte, é que as pessoas que não compreendem o nosso modelo econômico como sendo um modelo político-econômico, ou seja, que seja uma criação e que nós estamos dentro de um molde que pode não ser mais assim, eles tendem a ter uma visão efetivamente catastrófica da realidade, porque, enfim, vai quebrar e é isso. Então, vamos morrer de fome. Né? Que coisa terrível. Mas essas iniciativas, como a que eu terminei ali da minha fala, de governos, por exemplo, começando a pensar em bolsas, em corona voucher,
indicação de órgãos internacionais como a ONU, dizendo que vai ser importante, sim, políticas de incentivo financeiro de governo dar o salário para as pessoas sem trabalhar, que é algo que fere de morte, né, a premissa político-econômica atual. Então, isso começa a mostrar que algumas pessoas estão começando a se abrir para a necessidade de uma mudança dessa estrutura econômica que a gente vive. Então, isso que me parece muito valioso, pensar nesse momento, talvez uma abertura de um crack do discurso padrão econômico para a abertura de uma outra forma de pensar e organizar e agir dentro dos moldes político-econômicos. Inclusive, assim, seguindo um pouco a esteira do Clécio, né? Assim, em alguns contextos, por exemplo, de crises, por exemplo, que se faria, por exemplo, as políticas keynesianas, era justamente investir, né, na produção, né? Ou seja, era uma saída. Hoje a gente tem, por exemplo, escolas econômicas que a gente não consegue verificar a possibilidade, porque a gente está tão emaranhado no mantra do livre mercado que a gente não consegue dar conta. Como, por exemplo, as propostas da escola do Kansas, lá, a teoria moderna do dinheiro, por exemplo, né? Que vão lidar, por exemplo, com a emissão de moeda para tentar lidar com a dívida pública, por exemplo. É algo que são estratégias que são possíveis, mas que, em meio a esse mantra neoliberal do livre mercado, esse mantra da escola austríaca, da escola de Chicago, né, que é um mantra orientado pela financiarização, né, por essa dimensão da tomada do capital improdutivo sobre o capital produtivo, esse desinvestimento na produção e investimento na financiarização, na capitalização que se dá do capital pelo capital, né, acaba embaralhando, acaba ofuscando o nosso olhar, né, e acaba limitando a nossa capacidade imaginativa. Eu acho que a gente precisa ser mais criativo, né? Assim, acho que essa é a grande dimensão e eu acho que isso é o que o momento histórico nos chama, né? Para ampliar a nossa capacidade criativa. Completamente diferente do que pensam, por exemplo, os neoconservadores que querem garantir os valores de um passado que nunca existiu como eles imaginam, né? E que acha, por exemplo, que é possível perpetuar aquilo que eles acham que existiu, que não existiu como eles acham, né? Aí, então, você pega, por exemplo, autores como Michael Oakeshott, que fala da política do ceticismo e que fala que o problema é a utopia. Não, a gente é motivado por utopia. A gente é o que é porque a gente acredita, porque a gente sonha. E se a gente deixar de sonhar e reproduzir mantras, a gente vai ver o pesadelo todos os dias. Perfeito, perfeito. É isso aí, pessoal. Então, precisamos sonhar, gente. Sem dúvida, está na hora da gente justamente sonhar. Agora é o momento de criar, né? Por isso que é sempre importante aumentar os níveis de comunicação, sobretudo aqueles do campo intuitivo, né? As artes, valorizar cada vez mais. Parece que a única coisa que vai poder nos dizer um caminho, uma forma de reação, são esses espaços que conseguem ir à frente da ciência, filosofia, né, também. Está na hora da gente construir, assim, né, claro, e a sociologia fazendo o seu trabalho, que é as ciências sociais aplicadas como um todo, né? Fazendo o seu trabalho, que é um esporte de combate, né? Questionando as coisas, botando os pingos nos is e fazendo as grandes questões, né? As questões que não podem ser feitas. Eu tenho um amigo meu, uma pessoa, um amigo do Clécio, que acabou se tornando um querido parceiro aí, né? Que é o Michael Vermut, lá da Unijuí, do mestrado de Direitos Humanos lá da Unijuí. Ele postou agora no Facebook algo muito interessante, a comparação, por exemplo, de data por data da primeira morte de Covid no Brasil, na Espanha e na Itália. Né? Então, assim, se a gente comparar, fica uma coisa bastante curiosa, assim, e até assustadora, na verdade, né? Assim, e o que é mais curioso é verificar como que a postura do governo, uma postura tão inconsequente, tão irresponsável, na verdade, né? Assim, é algo evidente. Qualquer um que pensa um pouquinho consegue verificar isso. Mas como esse mantra do mercado ele embaralha a nossa visão, ele restringe a nossa capacidade criativa, a gente acaba ponderando sobre a possibilidade, né, de escolha da necropolítica no lugar da biopolítica, né?
Então, nesse sentido, talvez a biopolítica, nesse contexto, seja justamente uma redução de danos diante do genocídio provocado pelo Covid e pela irresponsabilidade de governos como o governo Bolsonaro. É aí, pessoal. Então, acho que com isso a gente consegue fazer uma conclusão. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Clécio? Não, está finalizado, está muito bem finalizado aí pelo Pablo. Então, beleza. Pessoal, nós faremos mais atividades, faremos mais encontros, podemos aproveitar esse momento de quarentena, de responsabilidade ética e sanitária, né, de ficar em casa, né, quem pode, fique em casa, para fazer mais atividades, né, mais discussões, já podemos levantar outros tópicos, quem sabe um grande debate que nós podemos fazer no sábado com os colegas que estão fora do Brasil para contar um pouco das experiências que têm passado nas situações de quarentena fora do Brasil, ok? Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Mestre Pablo, grande Clécio, muito obrigado. Seguimos conversando. Até mais. Abraço a todos. Boa noite. Abraço. Até mais.